Olá! Oi. Olha só, o vovô deu oi hoje junto. Vai ficar gritando o tempo todo, né, meu Sim. Deus Hoje do ele céu. tá. Hoje ele tá que tá. Esses dias, né, ele tem andado. Sim. Olha lá. Por exemplo. Hoje de manhã acordei com ele gritando. Parecia que tava morrendo. Igual agora. Só que 8 horas da manhã. E tudo isso é porque ele quer colo. Exato. Vamos já pedir nossa janta? Vamos. Porque Vamos fazendo aquele esquema. senão, sabe-se lá que... Eu tinha que fazer lição de espanhol hoje, né? Aí eu falei, amanhã eu dou um jeito de fazer, porque a aula é só à tarde mesmo. Então, ao invés de fazer lição de espanhol, eu vou pedir comida mexicana. Exato. É isso. Olha só. Mas sua aula é amanhã, na sexta. Minha aula normalmente é na segunda, mas às vezes a gente tem que mudar por motivos de agenda. Aí eu vou ter aula amanhã. Entendi. Você sabe, menino, que eu preciso te contar uma coisa. Deixa eu procurar aqui o restaurante. Ok. Olha, cupom de R$10. Olha só. Já mata a taxa de entrega. Ai, você precisa dar o pé. Desculpa. O que você ia falar? Você sabe... Vamos fazer o pedido aqui primeiro, peraí. Tá bom. Eu vou querer... Esse podcast vai acabar em algum momento, que ninguém mais vai ouvir, porque as pessoas vêm pra cá pra ouvir eu olhando pra você, você olhando pra mim. Não, não tô olhando pra você, eu tô olhando pro celular enquanto eu escolho Então escolhe. o que vou pedir aqui no restaurante mexicano. Tá bom. Eu não sei se eu quero burrito. Eu não quero burrito. Enfim, o que eu O ia... que você quer? Eu quero aquelas quesadillas lá que tem... Mas só aquilo? Aquilo e uma coisinha à parte. Um nacho. Tá, então a gente pode pedir o combo fiesta. O que é o combo fiesta, Rodrigo? É o combo fiesta. Não, na verdade é só quesadilha, 2 dips e 2 bebidas. Já é bom que já tem um desconto. 2 quesadillas só? Ou é aquele pacote? Quesadilha, 2 dips e 2 bebidas. O que eu falei? Não, eu só tô confirmando. Tá bom, ok. Vem 8 pedaços. É aquela normal. É aquela. Ok. É a Gretchen, a A cantora. Gretchen, a cantora. 2 dips. Escolha 2 dip. dips. A escolha são só os 2 que tem aqui, que são chili ou guacamole. Ok, os 2. Mereço. Bebidas. Eu vou querer uma E aí vem pink. nachos acompanhando os dips? Não vem não, meu amor. Tem que pedir por fora. Tá bom. Eu vou pedir uma pink lemonade de bebida. Pode ser um chá pra mim. Um chá. Tá. E qual que vai ser a outra cosita? Os nachos. Nachos. Pra mergulhar nos dips. Nachos com chili veg. Guacamole com nachos. Guaca salad. Onion rings. Acho que eu quero onion rings. Tá bom, pode ser onion rings então. Pra nós dois. Ih, acho que não dá pra 2 não, viu? Não. Para nós dois, pede 2. Ah, entendi, minha Tu flor. tem que explicar. Tô achando pouco. O que mais que a gente pode pedir? Ô, meu pai. Um churrinho? Tá bom. Um churrinho. Ai, tá faltando alguma coisa ainda. Meu Deus do céu. Tá, vou fechar porque já ficou caro já. Exato. Tá. Beleza. Você sabia que tem um app que se chama... Pera que eu preciso fechar o pedido antes, porque eu não lembro o nome dele. Eu posso contar o golpe que eu tomei essa semana, enquanto isso? Cadê o desconto? Pode? Então, eu não sei se as pessoas me acompanham nas redes sociais, mas eu fiz o pedido do meu diploma, né? Até que eu acho que eu comentei aqui também. Finalmente, depois aí de 10 anos de formado, vou ter o meu diploma. Tá. Tá gravando.
E aí, eu tinha feito em setembro do ano passado, eu mandei um e-mail pra eles, falando, eu queria fazer o pedido do meu diploma, blá, 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 blá. Ok. E aí, em dezembro, eu mandei um outro e-mail perguntando como estava indo. Né? E aí, como tá? How is it going? Exato. What about you? What about you? What about you? E aí a moça me respondeu de uma forma bem seca, inclusive falando, Marcelo, o prazo é de 6 a 1 ano. Quando estiver pronto, avisamos. Certo. Só isso. Que você engoliu com farinha. Exato. O meu preconceito, o seu preconceito, eu engoli... hoje eu tô difícil tá aqui, viu? Porque eu tive um derrame. Provável. Aí, beleza, eu falei, ok. Eu mandei o e-mail pra ela no dia 2 de setembro, guardei esse ódio no meu coração até ele virar uma úlcera. E aí hoje, dia 1º de setembro, mandei o e-mail falando, olá, hoje completo 1 ano que fiz o pedido do diploma. Sua vaca. Ele está pronto? Caralho, filha da puta. E aí ela me respondeu que o prazo que estava contando de 1 ano a 6 meses foi de dezembro. Ou seja, ela nunca tinha ela não tinha feito o pedido do meu diploma em setembro, ela deixou para fazer em dezembro. Ou seja, agora é só em dezembro que eu vou ter... Isso se ela não me der um outro golpe. Claro. Falando, você mandou um e-mail dia 1º de setembro, então é 1 ano... Você mandou um e-mail de novo em setembro, e aí começou a contar o prazo de novo. Não, aí eu realmente vou ficar muito puto. Vou ficar muito puto. Foda, né? E agora você tem planos pra esse diploma, você não tinha... Então, na verdade, assim, planos eu tenho. Eu só nunca, realmente vou a fundo neles, porque assim, aí eu vou lá, vou ler programa de mestrado, vou fazer inscrição de bolsa, aí eu passo, ou aí eu decido fazer. Cadê seu diploma? Cadê o diploma? Então, até ele tá na minha mão, eu não tenho muito que eu posso fazer. Ai, que ódio. E pra quem me perguntar do tipo, mas Telo, eles não te deram aquele comprovante que você terminou o curso? Sim, eles deram, só que esse comprovante, amores, pra vocês saberem, eles duram 5 anos, em média. Então, não vale mais aquele comprovante. Tem que ser realmente um diploma. Não faz muito sentido também essa lógica do comprovante terminar a validade. Mas acho que eles fazem isso para você não deixar de pedir o diploma, né? Talvez. Que insuportável. Enfim. Mas o bom disso é que se ela realmente continuar me engalobando para sempre, tem talvez a oportunidade de não ser o Zema que vai assinar o meu diploma, olha só. Tudo tem compensações nessa vida, né? Exatamente. Mas vai dar tudo certo e seus planos vão se realizar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Toda a coragem que puder. Exato. Uma cliente me deu uma dica de um aplicativo que se chama Food to Save. Alô, você aí de São Paulo, olha só. Alô? Se liga nessa, porque eu não Acorda, menina. Eu não sei se tem para outros estados. Todo mundo conhece esse meu jeito de chamar pra vida. Deixa eu contar a história. Conta. É um aplicativo que se chama Food to Save. É um aplicativo onde você pode... Ele é tipo um iFood. Então você entra lá. Você entra lá. E tem restaurantes e tal, etc. E aí você escolhe, por exemplo, eu vou entrar aqui na Bagueterie Toulouse. Já que agora a gente fala francês. Fala? A gente aprendeu horrores há 2 episódios atrás. E aí você pede uma sacola, um box, um kit. O que pode conter na sacola? Produtos variados de padaria, confeitaria ou mercearia para consumo imediato. Esse box custa R$ 22,99, por exemplo. São de coisas que estão para estragar e aí as pessoas mandam. É legal isso. Bom, né? É barato, é sustentável. Por que você me olhou com essa cara? Não, eu tô ouvindo você falar. Eu sei que você tava me criticando. Evita desperdício de comida, né? Mas eles podiam doar essa comida para uma instituição, por exemplo, né? Mas enfim. Tira o fone dali, porque eu penso que tu vai querer deitar ali, por favor. Obrigado. Mas enfim.
Pode pedir uma comida. Mas é uma iniciativa interessante. Barata. Por exemplo, Orquídea dos Pássaros, caldos. Pera. Orquídea dos Pássaros? Orquídea dos Pássaros. E é uma loja que vende caldo. Isso. Sua sacola conterá uma sopa ou caldo, que serve até 2 pessoas, mais um pãozinho e um docinho individual, R$ 22,99. Oh, nossa, é bem barato. Só que o que a pessoa que me recomendou falou é o seguinte, tipo, você pede e esquece, porque eles vão entregar a hora que der. Imagino, por ser sustentável, eles não têm uma frota gigante de gente pra entregar. E não é uma coisa tipo iFood. Eu vou pedir o meu almoço no iFood e vai chegar em 1 hora. Não, eles vão chegar... Vai chegar quando eles puderem separar os produtos e enviar. Sim. Sabe? Imagino que seja fechamento, né? Por exemplo, eu sei que... Se eu não me engano... Assim, eu não sei se isso é um padrão de padaria, mas a padaria lá perto de casa... Ela tinha... Às 4 da tarde era o horário da renovação da padaria. Então, tipo, todos os pães que tinham sido feitos de manhã e que não tinham sido vendidos eram tirados e colocavam os pães novos. Pra não ficar pão em cima de pão. E aí o pão que tá lá no fundo é o de 3 semanas atrás, sabe? Pode crer. Isso sempre acontecia às 4. Imagino que de manhã também deveria acontecer, mas eu não sei, porque eu não tava lá. Mas às 4 da tarde acontecia isso. Imagino que deva ser mais ou menos nesse horário. Eles separam as coisas e mandam. Uhum. Ela falou que uma vez ela pediu um negócio na hora do almoço e chegou no fim da tarde. Aí ela jantou o que ela tinha pedido. Né? Interessante isso. Sim. Tá aí. Vamos pensar nisso. Ô, Carbonara, você quer conversar mais aqui com as pessoas? Lá vem a besta fera. Vem cá. Conta pras pessoas o que tá acontecendo com você nessa noite de quinta-feira. Conta pras pessoas. Conta. Entendi. E como foi o acidente? Entendi. E você poderia deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo em casa? Ok, obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Mas estamos nesse programa porque queremos saber da história que você decidiu ir num show. Eu decidi ir num show. Quem não ouviu o episódio da semana passada, o inevitável aconteceu, e depois de passar meses ouvindo... O que aconteceu? Eu propus pro Telo um desafio há alguns meses atrás, desses desafios que a gente faz, que era ele assistir um DVD do Dream Theater em que eles tocam o Scenes from a Memory inteiro, que é o disco deles que eu mais gosto. Isso. E aí assistimos, discutimos aqui em algum momento, algum determinado episódio, e a consequência disso é que despertou o meu comportamento obsessivo. E né? você está ouvindo Dream Theater desde então. Ever since, né? E aí eu me propus um autodesafio pessoal, que foi ouvir os discos do Dream Theater que eu não tinha ouvido, porque chegou um momento que eu parei de acompanhá-los, que foi mais ou menos em 2007, 2009. Porque o último disco deles que eu ouvi e que eu gostei foi o Octavarium, de 2005, que foi a turnê que eu vi aqui no Brasil em 2005. E aí os 2 álbuns seguintes, o Systematic Chaos e o Black Clouds and Silver Linings, eu ouvi quando saiu e não gostei. Aí eu desisti, parei de acompanhar, o Mike Portnoy saiu da banda, e aí eu pensei que ia ficar uma bosta, e talvez não estivesse tão errado. Mas aí eu acabei ouvindo todos esses álbuns que depois do Octavarium, que eu não gostei, e os que eu não tinha ouvido. O Octavarium você não gostou? O Octavarium eu gosto muito, okay, é um dos meus preferidos. É o último que eu gosto, assim, de verdade. E aí eu fui ouvindo, fui descobrindo algumas músicas, fui gostando de algumas, fui entendendo as mudanças ao longo dos anos e tal, até chegar no disco atual, que é bem bom, assim, é um disco bem bom. É bom? Sim. E foram meses aí nesse processo. E o Dream Theater vem agora pro Rock in Rio, né?
fazem show nessa sexta agora, que é o dia do metal. E aí eles fizeram um show em São Paulo ontem. E aí, uma semana antes, eu resolvi que eu ia. E aí eu falei pro Telo na época, né? Falei, porque assim, eu acompanho os setlists deles no Setlist FM. Sim, você comentou. E eu vi que desde o início da turnê era o mesmo set. Coisa que, comparando com o Dream Theater da minha época, é uma coisa basicamente absurda, porque eles sempre mudavam setlist de show para show. Mas era um setlist igual, absolutamente igual em todos os shows. O único show que eles mudaram alguma coisa foi o do Japão, que foi em meados de julho. Foi o último show antes desse do Brasil. Ei! Chega! Vem cá. E aí eu falei, nossa, mudaram no Japão, mudaram uma música só, mas mudaram. Será que pode acontecer alguma coisa diferente aqui no Brasil, né? Enfim, eu fiquei com aquela coceira. E aí o Telo falou o seguinte. O que você falou? Não, que eu falei, eu não lembro exatamente a frase que eu falei, porque não foi tão icônica assim. Eu sou a Flyslane. Mas. Unique. Hã? Unique. Eu sou unique. Mas o que eu lembrei é que eu falei. Então, se você for e for ruim, o show, você vai pensar, eu já esperava que fosse ruim, ok. Se você não for e o show for bom, você vai ficar se martirizando um ano, sei lá, até eles voltarem pro próximo evento que vai ter no Brasil. E você vai ficar, eles nossa... estão todo ano aqui, né? Não, então, mas assim, você ia ficar um tempão sem ver e ia ficar pra sempre nessa história, entendeu? Ia entrar num looping. Você precisava ter um encerramento. Eu preciso parar de ouvir Dream Theater nessa casa todos os dias. É tipo Fazem isso. 6 meses já. Não é tudo isso, para. Mas, de fato, minha retrospectiva do Spotify desse ano não vai dar pra postar, não. Enfim, aí acabei indo, o show foi ontem. Tomei no meu cu, né? Porque foi o mesmo setlist de todos os shows da turnê. Não teve nenhuma mudança. E qual que é o problema disso? É que da minha época ali, da época que eu gostava, eles tocaram só 2 músicas. Então, basicamente foi no show por causa de 2 músicas. Foram 10 músicas no total, 2 horas de show. 10 músicas no total, 5 dias de show. 2 horas de show, que dá uma média de 12 minutos por música. Tinha música que tinha 8 minutos, tinha música que tinha 20, enfim, mas a média era 12. E aí, da minha época, tocaram 2, tocaram 4 do disco novo. Que você gostou do disco novo. Que eu gostei, mas não tava lá pra ver aquilo, né? Mas você tava lá, tá no inferno, abraço capeta, né? E outras músicas de álbuns dessa meiuca aí, que são álbuns que eu não ouvi. Né? Que eu não conhecia até então. Então eram músicas que não estavam tanto na minha cabeça, tal, etc. Mas o show foi legal. O show foi no Tokyo Marine Hall, que eu acho que é o antigo Tom Brasil. Mas você me eu acho que você tá maluco. dúvida. Eu acho que não é o Tom Brasil. Porque eu não vou googlar isso agora. Porque pelo que você me contou, o Tom Brasil ficava Vou googlar, na Olimpíadas, na Vila Olímpia. Você pegou o celular pra ver isso? Sim. Então tá. Ficava na Olimpíadas, na Vila Olímpia. Certo. E ali tem hoje um negócio de hambúrguer, um busger. Um busger em um estacionamento. Tem certeza? Absoluto. Faz um double check aí. Vamos ver. Tom Brasil. Eu tô checando Mas se o continua pedido contando. tá em produção. Tá. Nossa, que lugar ruim. Mas é diferente do que era o Tom Brasil, porque você já tinha ido no Tom Brasil. Não. Ah, não? Acho que não. Não me lembro. Então, não fica no... Não fica na Vila Olímpia, não. Na verdade, fica bem longe da Vila Olímpia. Não, o Tokyo Marine Hall não fica na Vila Olímpia. Então, e o Tom Brasil é o Tokyo Marine Hall. Realmente você estava correto. Então, o Tom Brasil não ficava na Vila Olímpia. Ah, ok. Então é isso mesmo. Nossa, que lugar ruim. Nossa,
um som horroroso, abafado, estourado. Porque o lugar é pequeno, sabe? E tava muito alto e tava explodindo tudo. E o microfone do James ficou a primeira música inteira sem funcionar. Tudo cagado, Nossa. sabe? Então tava difícil. Eu com esse problema de ouvido, eu tava sofrendo com aquele barulho todo. Tinha um cara do meu lado que tava com protetor intra-auricular. Falei, nossa, você é muito esperto. É o que eu começarei a fazer em shows, porque eu realmente não dou mais conta de barulho, de som muito alto. Mas assim, a banda tocou bem, estavam bem e tal, e tinha umas projeções, todos o show foi acompanhado de umas projeções no telão do fundo, assim, bem interessantes. Tem uma música que chama View from the Top of the World, que é a faixa título do último disco. Então, no fundo do telão, tipo, só mostrava coisas de pessoas, tipo, escalando montanha. Como que é o negócio quando você anda numa corda de um lado pro outro, se equilibrando na corda? É isso aí. Tá. Tipo, Equilibrista. a quilômetros de altura, assim, sabe? E asa delta, e o cacete A4, enfim. E tinha umas que eram umas imagens mais psicodélicas, umas animações bem feitas, assim, sabe? Interessantes. Então, quando entrava em alguma sequência instrumental muito, muito longa, eu ficava prestando atenção no que estava acontecendo no telão, sabe? Acho que talvez a intenção tenha sido essa mesmo. E talvez, dado esse nível de produção, de que eles fizeram vídeos, enfim, contrataram pessoas, ou pelo menos compraram animações para passar, faz sentido não mudar o setlist, porque foi investido um dinheiro ali. Faz sentido. Mas das músicas que eu conheci, eles... das músicas que eu conhecia, não, da fase que eu acompanhava, que eu gostava deles, eles tocaram só 6 O'Clock, que é do terceiro disco, do Awake, e About to Crash, que é uma das partes de 6 Degrees of Inner Turbulence, que é a música que dá nome ao disco que saiu depois do Scenes from a Memory, inclusive. E o resto era tudo coisa de 2007, 2008, 2009 pra frente. Mas do Scenes from a Memory e do Octavarium, eles não tocaram nada? Nada. Nossa. Nem do Images and Words, que é talvez o disco mais conhecido deles e que completou 30 anos esse ano. Eles não tocaram nada. Não tocaram nada do Falling into Infinity, mas dá pra entender por quê. Eu não entendi por que não tocaram nada do Octavarium. Porque assim, me permita o engano, assim, mas da época minha de adolê, que tinha meus amigos que gostavam, o Octavarium era tipo, meu Deus, o maior disco já feito na história do metal. Disco muito bom. É o último disco do Dream Theater clássico, assim. Aí depois que eles vão mais pro metalzão, metal melódico, e o progressivo vai ficando um pouco mais de lado, assim. Mas teve músicas que dessa meiuca aí que eu não conhecia, que por conta do show eu acabei me interessando em ouvir mais. Tipo, as próprias músicas do A View from the Top of the World, The Counts of Tuscany, que é tipo, nossa, os fã moderno ama e eu nunca tinha entendido a graça. E aí no show eu percebi que é uma música muito boa mesmo. The Ministry of Lost Souls também é uma música que já tinha me chamado a atenção. Acho que era a única música que eu achava interessante no Systematic Chaos e ficou bem legal no show. Mas eu só realmente me emocionei e vibrei assim em 6 O'Clock e About to Crash, que eram as da minha época. Mas foi um bom show. Eu acho, só que assim, depois eu quero contar a história do show de 2005, que é uma história bem interessante, todo o contexto e tal. Mas o que eu te falei ontem super por cima, porque a gente combinou de deixar pra falar hoje, é que tinha vários momentos ali durante o show que eu olhava e pensava, eu não precisava estar aqui.
Mas de onde vinha esse sentimento, assim, de não precisar estar ali? Ai, não sei. Sabe quando você... Uma vibe meio Adore Delano, I Don't Belong Here? Não é mais o Sei. meu... Não é mais o meu... Nunca foi, né? Eu nunca fui fã de metal. E eu sempre desprezei muito os fãs de metal, porque eles são estereótipos ambulantes, né? De forma geral, né? Enfim, não creio que todos sejam, mas geralmente são. Mas isso é uma coisa curiosa também, porque assim, pelo Dream Theater ser uma banda antiga, é uma banda que tá para completar 40 anos, tinha muita gente que era da minha idade ou mais velha que eu. Sim. Tinha gente nova também. Tinha muita mulher. Então, tinha de tudo. Não era só o estereótipo padrão do metaleiro cabeludo de camiseta preta, sabe? Tinha todo tipo de gente. Mas quando o show começa, quando a música começa, você vê que é todo mundo meio que igual, sabe? E aí as pessoas começam a colocar a mão fazendo chifrinho pra cima. Sim. Ai, não sei. E aí eu pensava, gente, não. E todo mundo hétero também, obviamente, né? Enfim, tem essa camada também, né? Então, não sei, eu não senti que eu encaixava ali, naquele lugar, sabe? Com aquelas pessoas ouvindo. Então não era aquela só uma música. questão etária. Não é nada a ver com idade, Tá. não. Porque o que eu ia perguntar, quando você me todo. falou esse negócio da sensação do I don't belong here, que eu ia perguntar uma pergunta, né, que tá aí no ar aí, os ouvintes já devem ter pensado, mas que é, você se sentiu boomer no show? Não, porque tinha muita gente da minha idade, ou até mais velha E não que foi uma eu. questão de idade mesmo, Não. foi uma questão de realmente Não é de... como se eu estivesse num lugar que só tinha moleque de 20 e pouco, no máximo 30 anos, e eu fosse a pessoa mais velha. De gente bem mais velha que eu lá, Entendi, sabe? entendi. E muita gente da minha idade lá, né? Então não era essa questão, é só a sensação de não pertencer Aquele rolê. aquele contexto todo, sabe? Ainda, mesmo com toda essa sensação, o show, de forma geral, foi bom. E aí é aquela coisa, né? Você começa a observar as pessoas, né? Porque eu já tenho essa coisa de observar as pessoas. Sim. Ainda num ambiente rico em informação como esse, né? E pelo fato de eu estar sozinho, não tinha ninguém para conversar, então eu ficava olhando as pessoas. Sim. Gente, é muito engraçado. Então tem os hétero que, independente da idade, do physique, do porte ou de qualquer coisa que seja, eles vão levantar a mão fazendo chifrinho no fim das músicas, sabe? Enfim, que eu sempre achei o cúmulo do estereótipo metaleiro babaca, assim. Não sei, nunca me entrou, sabe? Eles estão fazendo o símbolo do eu te amo, em linguagem de língua, Igual a de Xuxa, libras, igual a Xuxa. Mas aí tem isso, aí tem aquela coisa de que tinha muito homem bonito também, né? Sim. É porque aí é mais o seu rolê, assim. Pra mim, é show de hardcore. Hardcore, emocore, punk, assim. Não punk, porque eu não gosto de gente suja. Mas Hardcore, emocore. Sabe? Nossa, é muito o meu número de mocinho, assim. Sim, uma coisa Lucas Fresno, assim. Não, Uma não. coisa Badawi. Uma coisa Badawi, que é bem diferente de Lucas Fresno. É. Sabe? Mas essa energia de 45 anos de bermuda, de skatista, tênisão... Badawi é CPM 22, né? CPM 22. Essa energia assim, dá até uns então, calor. E aí tinha, né, uma fauna ali bem diversificada de homens bonitos. Tinha um menino na minha frente. Nossa, eu queria tanto agarrar ele, porque ele era bem daquele tipinho que você sabe que eu gosto. Ele é pequenininho, bem pequenininho, gordinho, barbudão, assim. Nossa. Tava com a camiseta do Awake, que é um dos melhores discos, enfim. Eu amo porque eu conheço tanto o seu tipo que às vezes
Tem pessoas na rua, assim, que eu vejo andando na nossa direção, sei lá, quando a gente vai andar na Paulista, vai andar assim, nem me interessa, mas eu olho pra você porque eu quero ver a sua reação, porque eu falo, nossa, esse é o número do Rodrigo. E aí ele tava com um amigo metaleiro chato e com uma moça que parecia ser a namorada dele. Uhum. Não trocaram carinhos, nada do tipo, mas tava muito na cara que era a namorada dele ou algo assim, sabe? E um ou outro, assim, bonitinho que passou. Mas, nossa, esse eu fiquei, assim... Tocou meu sininho, sabe? Tipo, a hora que eu vi ele chegando, eu falei, nossa, gente, olha só. E com a camiseta da Awake ainda por cima. E aí tinha um cara... Nossa, gente, sério. Sempre tem as pessoas que caem de paraquedas em todos os eventos. A gente tava falando sobre isso no episódio passado. Pessoas que vão né? em show como evento social. As pessoas que vão no show como evento social. Esse é pior ainda, porque nem era necessariamente evento social, o que deixa a situação toda mais triste ainda. Qual foi o rolê? Ele chegou pouco antes do show começar, se posicionou ali, ele estava mais ou menos na minha frente também. E aí, ele começou... Antes do show começar e durante todo o show, ele ficava fazendo videochamadas. Ele ligou para umas 4, 5 pessoas, fora as que ele ligou e não atenderam, porque com certeza ele deve fazer isso sempre, então as pessoas olham e falam, nossa, não vou atender esse mala não. Né? Mas aí as pessoas que atenderam e... Parecia, sei lá, tipo, ser a mãe dele, a esposa dele, depois a irmã dele, ou alguma amiga, ou algo assim. Acho que teve um cara só que atendeu, porque os amigos dele devem achar ele um porre, né? E aí ele ligava, ficava olhando pra pessoa e fazendo tipo uma cara do tipo, yeah, metal, fazia chifrinho. E aí apontava o celular pro palco, mostrava o palco, aí voltava pra ele, fazia mais chifrinho, fazia mais cara de yeah, puta som, sabe? E aí desligava. 3 minutos, aí ficava no WhatsApp, procurando contato. Aí pegava uma pessoa, fazia outra videochamada. Aí não atendia. Aí ia, ligava pra outra. Ele queria mostrar que ele tava no show. Ele queria mostrar que ele estava no show. A questão é que ele fez isso durante meia hora e depois ele desapareceu. Eu acho que ele foi embora. Sim, provável. Nossa, mas é o que eu te falei. Pra mim, ainda entra na categoria do show como evento social, que é do tipo... Eu vou no show, não porque eu me importo com a música que vai tocar, mas porque eu quero ganhar esse clout que tem em mim de ir no show. Seja pra conversar com as pessoas que vão estar lá também, ou pra conversar com outros. É clout social. É basicamente isso. Eu não duvido que ele tenha ido embora. E assim, visivelmente, não só por essa questão das videocalls e tal, das videochamadas, mas claramente pela pouca reação, pelo pouco que ele esboçava ali, ele não conhecia nenhuma daquelas músicas. Sabe? Sei. Então, assim, muito esquisito. Eu falei, gente, por que as pessoas gastam o seu dinheiro suado pra fazer esse tipo de coisa? Posso fazer um headcanon? Às vezes, ele acabou de terminar um casamento, por exemplo, um relacionamento longo, e ele tá naquela fase que ele precisa provar pras pessoas que ele tá bem, mesmo ele não estando bem. Você sempre encontra uma maneira de tentar justificar as esquisitices das pessoas e sempre é por uma das formas mais tristes possíveis, né? Você já percebeu que você faz muito isso? Pode ser. Vamos explicar o comportamento bizarro dessa pessoa, mostrando que ela está tentando provar que não está triste. Você sempre Talvez por experiência própria. Talvez porque os momentos que eu fiz coisas mais bizarras é porque eu tava miserável de triste. Talvez. Fica aí essa dúvida. Vamos levar isso pra análise? Vamos.
Mas, sei lá, às vezes ele queria mostrar pras pessoas que ele tava bem, que ele tava feliz, que ele tava num show. Caralho, tô num show, sou legal pra caralho, sabe? Sei lá, às vezes ele era chefe daquelas pessoas, sabe? Ele tava ligando pra elas pra falar, nossa, que legal! Nossa, isso torna a coisa mais depressiva ainda. Então, mas pra mim tem muito uma cara de tipo, eu vou mostrar pra essas pessoas que eu estou curtindo a vida. E é engraçado. Que eu não tô em casa assistindo o Faustão na Band, sabe? Eu tô tipo... E é engraçado porque, tipo, as pessoas que eram ali mais jovens da idade dele, que entendiam o que estava acontecendo... Ah, ele era jovem? Não, ele não era jovem, ele devia ter seus 50. Nossa, cada vez mais confirmado. Devia ter seus 50, talvez menos até, não sei. Pessoas ali que estavam na mesma idade, ou talvez fossem mais jovens, entendiam o que estava acontecendo, que ele estava num show, etc. Só que elas ficam com aquela cara de legal. Porque eu conseguia ver, né? Quando ele colocava o celular na frente dele, eu conseguia ver a pessoa com quem ele estava falando. E as pessoas sempre com uma cara do tipo, nossa, legal, né? E aí ele ligou depois pra uma senhora, que eu supus que fosse a mãe dele. E a mãe dele olhando com uma cara do tipo, o que você está fazendo? Não estou entendendo nada do que está acontecendo, sabe? Foi muito engraçado. Mas, ó, vou falar uma coisa. Uma pessoa que tem bem essa energia, Maré. Nossa, meu irmão, você faria muito isso. Ele faria muito isso. Tipo, de te ligar e falar, com aquela voz dele mais rouca, olha esse som aqui, que foda que eu tô curtindo. E aí eu te mostrar isso e ia ficar, Maré, mó legal pra caralho. Ia ser exatamente essa energia. É a mesma energia, pode crer. Nossa. Enfim, mas foi isso. Foi legal, mas eu saí com a impressão que eu não precisava estar lá. Entendi. E estaria tudo bem. Ainda assim, concordo muito com o que você falou, que se talvez eu não tivesse ido, eu ia deixar de fechar algum tipo de ciclo na minha vida. Não estou falando ciclos profundos, assim, mas é só que, tipo... Mas eu sinto como se eu tivesse fechado um ciclo na minha... Não que eu nunca mais vá ouvir Dream Theater, mas... Mas a obsessão... Mas algum clique aconteceu ontem, sabe? Sei. Foi muito louco isso. What about you? Aí deixa eu contar a história de 2005, rapidinho, que ela é muito legal. A primeira vez que eu fui ver o Dream Theater ao vivo foi em 2005, que era uma época que eu ainda consumia bastante a música deles. Eles tinham acabado de lançar o Octavarium, que é um dos meus discos preferidos. Sim, eu me lembro porque eu estava no primeiro ano e o meu amiguinho da escola do primeiro ano, o Rudinelli, só ouvia com você, ele só ouvia esse disco o tempo inteiro. E aí... Curiosidades, o Rudinelli fez um Poseidon nas costas quando ele tinha 16 anos. Nossa! Ele fechou as costas com um Poseidon. Com 16 anos de idade? Com 16 anos de idade. Uau! A mãe dele era bem permissiva. Mas enfim, continua. Beijos pra você, Rudinelli. Beijos, Rude. Se estiver nos ouvindo. E essa turnê, inclusive, não era só a turnê do Octavarium, mas era a turnê de 20 anos da banda. Pra você ver, eles estão quase fazendo 40 já. E era uma época que o Dream Theater tinha... eles tinham um setlist base, digamos assim, que era o setlist da turnê e eventualmente entrava uma coisa e saía outra. Nessa turnê de hoje nem isso acontece, nem essa mínima troca. E quando eles faziam shows em mais de um show, aliás, desculpa, na mesma cidade, eles sempre preparavam uma surpresa diferente. Então, às vezes, eles tocavam um disco inteiro de uma banda que eles faziam um cover de um disco inteiro de uma banda que eles gostavam. Então, sei lá, eles faziam um cover do Master of Puppets do Metallica inteiro, faziam cover do... Nossa, eu ia ficar muito puto. Então, mas qual que é o lance? Assim como eu fiz, quando tinha 2 shows na mesma cidade, era normal que as mesmas pessoas fossem nos 2 shows. Ah, tá. Ok. Então, assim, eu ia ficar muito puto, sei lá, se eu pagasse
vou transferir pra minha realidade, tá? Se eu pagasse pra ver um show da Britney, e aí chega lá, a Britney canta só a música da Christina Aguilera, sabe? Tipo, oi, por que eu tô aqui? Nossa, é uma comparação bem absurda e impossível de acontecer, mas eu entendo seu ponto. Enfim, fizeram Dark Side of the Moon do Pink Floyd, fizeram vários discos. Eles tinham esse hábito. E às vezes eles tocavam um disco inteiro deles. Pois bem, havia boatos na época, né? Porque a internet não era lá tão forte assim. Que o primeiro show era o setlist normal, que já era muito bom. Porque como era a turnê de 20 anos, eles tocaram uma música, eles focaram no Octavarium, né? Era o disco de trabalho, mas eles tocaram pelo menos uma música de cada disco até então, na ordem que foram lançados. Sim. Porque afinal era a turnê de 20 anos da banda. E aí foi ótimo esse show, setlist base, beleza, maravilhoso. Eu tenho esses 2 shows em MP3, não me lembro como consegui isso, mas eu tenho. Alguém gravou da mesa e botou no casar, sei lá. Limeware. E isso foi no sábado. No domingo, eles tocaram outras músicas de outros discos, completamente diferentes do que eles tinham tocado no primeiro show, e tocaram o Scenes from a Memory inteiro. Então, assim, foi muito maravilhoso. Principalmente porque, na época, eu era muito fã de verdade e eu estava acompanhando a banda, de fato, fielmente. Então, fez sentido na época. Sim. Então, assim, nossa, foi muito maravilhoso aquele fim de semana. Os 2 foram em São Paulo, os shows? Sim, os 2 no Credit Card Hall, que agora acho que é Citibank Hall, enfim. Acho que sim. Não, Unimed Hall. Não, acho que é... Mudou de novo já? Não sei, enfim. Enfim, e aí tem um outro contexto nessa história, que assim, eu sempre fui a única gay que eu conheço que gosta dessa banda. Eu nunca tive nenhum amigo que gostasse, nunca. Os amigos que eu tive. Porém, na época, eu tinha um amigo, época de Orkut, MSN, né, gente? Eu tinha um amigo de Brasília, e eu não sei porquê, a gente tava conversando sobre isso, eu falando que eu ia ao show, etc, etc. E aí ele comentou que tinha um amigo dele que também gostava e que tava vindo para São Paulo para ir ao show. Se eu não queria ir com ele. Que ele não conhecia São Paulo direito, tal, ou não conhecia São Paulo at all, enfim. E eu falei, tá. E o amigo dele era gay também. Falei, não, beleza, passa meu contato, a gente conversa e combina. E assim, eu juro que eu fui na pura inocência, assim, eu não tinha intenção de que acontecesse nada entre a gente em nenhum momento. Era só uma companhia pro show e eu ia dar uma força ali, porque ele não conhecia bem a cidade. Então a gente se encontrou no sábado. E assim, em nenhum momento rolou química alguma, assim. Pelo menos não da minha parte. Eu não sei se ele esperava ainda, se ele tinha qualquer tipo de esperança que fosse acontecer alguma coisa. Porque eu nunca dei nenhum sinal, nenhuma possibilidade de que pudesse acontecer algo. E aí, encontrei com ele no sábado. Ele estava hospedado ali no Ibis da Consolação, que antes era a Fórmula 1 naquela época, né? Agora é Ibis Budget. E aí a gente se encontrou, comeu na Bela Paulista e foi pro show no sábado. E aquele puta rolê pra chegar no Credit Card Hall, que a gente foi de ônibus. Fim do mundo. Né? Chegamos, assistimos o show, e aí a gente saiu de lá super tarde. E era a época que eu morava na Zona Norte, né? Era a época que eu morava com meus pais ainda. E aí a gente voltando de madrugada, tal, conseguiu pegar ônibus, tal, mas eu não ia conseguir chegar na minha casa. Sim. E aí eu perguntei pra ele se eu podia dormir no hotel, né? Porque acho que até hoje no Ibis Budget tem a cama de casal com a caminha em cima, né? Sim. E aí eu cheguei, ele falou que tudo bem, eu cheguei, subi, deitei na caminha de cima e dormi. Eu não sei se ele tava esperando que fosse acontecer alguma coisa, sabe? Então, você já me contou essa história, eu falei, eu tô do seu lado
Até o momento em que você pediu pra ir dormir no hotel com ele. Ai, gente. Eu deixei claro que é porque eu não ia ter como voltar pra casa. É uma desculpa bem comum. Ele não é de São Paulo, ele não sabia se era tão impossível assim chegar na zona. Não tinha como ele saber. E aí ele tá afim. E aí você vira e fala: eu posso dormir no seu hotel? Ué, então parece que vai rolar, né? Porém, não rolou. Pois é. Aí acordei, fui pra casa, tomar um banho, trocar de roupa e tal. E aí a gente se encontrou de novo, foi pro Credit Card Hall, o show começou mais cedo, porque era domingo, né? Acabou mais cedo, então eu me despedi dele ali, já fui... Não, acho que a gente até chegou a pegar o mesmo ônibus. E aí, em algum momento, eu me despedi dele e peguei minha condução pra casa. Mas eu realmente acho que ele pode ter se frustrado de não ter acontecido Mas nada. você sabe se ele se frustrou ou é uma imaginação sua? É uma imaginação minha, mas é uma suposição muito muito possível, porque a gente nunca mais falou depois desse dia. Eu não lembro nem o nome dele, pra ser bem sincero com você. Se você tá ouvindo aí, desculpa. Rodrigo mudou, ele não é mais assim. E aí eu realmente senti que eu tinha me aproveitado dele de alguma forma, mas no fim das contas estava um fazendo companhia pro outro. Não, eu não acho que você se aproveitou necessariamente, mas tipo, talvez antes de falar pra pessoa, é porque também você tava tipo zero achando que ele queria alguma coisa, né? Você nem tipo, chegou a cogitar isso, né? Né? Mas tipo, talvez deixar claro de alguma forma, não explícita, mas tipo, deixar claro que, tipo, tipo, sei lá, tem outra. Joga uma coisa, tipo assim, tem outra cama no seu quarto de hotel, sabe? Do, tipo, pra deixar claro que eu não vou dormir na sua cama, na mesma, com você. Tipo, você tá num quarto que tem 2 camas ou é uma só? Eu não sei se foi assim. Eu não sei como foi essa conversa. Faz quase 20 amor, eu anos sei, eu isso, só tô né? jogando pros tempos de hoje. Caso esteja acontecendo com um jovem ouvinte e ele não saiba o que fazer. É causos da vida pra gente ajudar o próximo, entendeu? A gente erra pro próximo não ter que errar. Mas foi isso. E como eu disse no Instagram, quando eu postei ontem sobre isso, às vezes uma coisa que era muito importante, muito legal pra você 20 anos atrás, não é mais. E tudo bem, E tudo bem. porque as pessoas mudam, as coisas mudam. E assim, o Dream Theater vem pro Brasil basicamente todo ano. Toda a turnê que tem passa aqui. Porque os maiores públicos deles estão em São Paulo, Santiago e Buenos Aires. Então sempre vai ter uma perna sul-americana. Sempre. E eu nunca mais fui. Eles fizeram pelo menos uns 5 shows depois desse. Se bobear mais que isso até. Teve época que eles vinham pra cá, que eles faziam 2 shows em São Paulo, 2 shows no Rio, Porto Alegre, Curitiba, Brasília. O caralho a 4. Fazer show em Curitiba realmente assim, é nível Jujubi já, tá morando no Brasil. E eu às vezes nem sabia que eles estavam aqui. Ficava sabendo depois que eles tinham ido embora já, sabe? Eu realmente perdi total interesse. Não sei o que aconteceu esse ano, acho que é, sei lá, alguma coisa de horóscopo. Alguma quadratura, alguma conjuntura. É que você vai fazer 44, é um número meio místico. Mas não é nem assim. redondo. Se fosse 45, Não, mas se esses fosse números 50. são sempre marcados. Os 11, os 22, os 33, os 44, os 55. Isso eu não sabia, não. Sim. Então, alguma coisa tá acontecendo aí nas Mas quadraturas. é engraçado, porque 44 é Yang. Aliás, é Ying. Então. Ai, começou. Não, mas sabe. Curiosidade, né, gente? Porque hoje eu não tenho muito a acrescentar no assunto do programa, Começou então eu tô só. os misticismos. Eu estou só trazendo observações e curiosidades. Hoje eu tô o Jô Soares da entrevista, basicamente. O que eu ia falar é que tem o Yin e Yang, né? Conceito Certo. ali do taoísmo, da dualidade e tudo mais. Tá. E aí, o ímpar é Yang, né? E o par é Yin. E, teoricamente, o Yang é a energia violenta, masculina, de ação, de movimento e tal. É? E ela é uma energia mais agressiva.
E aí, por conta disso, lá nos primórdios das coisas, os feriados, os 5 feriados importantes japoneses, são feitos nos dias em que são os dias mais yangues do ano, vamos colocar assim. Porque significa que a energia está muito pesada, vamos colocar uma coisa assim. Então se faz uma festa para contrabalancear essa energia. Tanto que os feriados importantes do Japão são dia 3 de janeiro, porque o dia 1º de janeiro já é um feriado internacional, né? Mas que aí seria 1/1. O dia 3 de março, que é o aniversário do Domeki. Que 3 de março é o dia das crianças, mas é mais dia das meninas. Não sei se você vai lembrar, porque você não assistia Pokémon. Mas lembra um episódio do Pokémon que tem as bonecas Pokémon? Que eles vão num festival, enfim. Não. É o dia das crianças, que é costume se presentear bonecas. É mais dia das meninas, assim. Aí tem o dia 5 de maio, que é o dia dos meninos, se eu não me engano. Tem o 7/7, que é o que tem aquelas bandeirinhas de peixe que ficam voando. Que eu esqueci o nome. Na minha cabeça tá Hanafuda, mas eu sei que não é Hanafuda. Hanafuda é o baralhinho. Mas enfim, é um festival que tem sempre aqui na Liberdade. Tanabata. Acho que é Tanabata. Tanabata. E dia 9/9 tem o outro. Então são os dias repetidinhos. 5/5, 7/7, 9/9. Nossa, São então... dias yang, então você precisa celebrar para trazer mais energia positiva e tirar essa energia agressiva do yang. Uma publicidade positiva. Exato. Né? Mas enfim, 44, talvez. Sei lá, também às vezes você só. Eu só surtei, né? Não é surto. Nunca é surto. Assim, pode ser surto. Mas não acho que é surto. Crise da meia-idade. Você tá querendo, tipo, mudar o visual. É sempre bom fazer essas coisas. É bom, né? Dá um chance. Dá um chance, assim. Renovar as energias. É cheia de oportunidades. Exato. Mas é isso. Eu quero ver se não vai ficar só no planejamento essa mudança de visual que você tá falando. Eu tô tão puto em relação a isso, inclusive. Mas eu não posso falar aqui. Tá. Relacionado com coisas que aconteceram essa semana no trabalho. Eu preciso ter uma coisa que pode impactar a minha mudança de visual. Talvez ela tenha que ser um pouco mais discreta do que eu planejava. Mas depois eu te conto melhor. Tá bom. Mas acho que é isso, né? Vamos lá que o pedido deve estar chegando aqui já. Tá bom. Então tá bom, gente. Beijos, gente. Beijos pra vocês.